Cerca de 3/4 da superfície da Terra são cobertos por água. Os rios e os oceanos são o habitat de dezenas de milhares de espécies. Olá, bem-vindo ao EcoAfrica. Eu sou Regina Ernesto e estou na capital de Moçambique, Maputo. Bem, no programa de hoje nós vamos ver como podemos proteger essas espécies com tudo o que elas têm para nos oferecer. Mas antes, confira os destaques de hoje. Na Gâmbia, mulheres descobrem forma sustentável e segura de apanhar ostras. E a aquacultura no Lago Vitória proporciona emprego e segurança alimentar no Quênia. Começamos pela cidade do Cabo, onde os turistas adoram as simpáticas focas da zona ribeirinha da cidade do Cabo. Mas, infelizmente, muitas pessoas não pensam na importância delas para a natureza e em como a atividade humana está a afetá-las. Neste programa, nós mostramos o que acontece quando não se respeita a vida selvagem e o que pode ser feito para conservá-la. Esta mergulhadora não é uma turista, está numa missão de resgate. Uma missão que precisa de uma mão delicada para não ferir o seu alvo. Um grupo de focas a apanhar sol à beira-mar na cidade do Cabo, na África do Sul. A mergulhadora tem de procurar uma abertura entre as tábuas da plataforma para cortar a tira de plástico que está enrolada na foca e que a pode sufocar. Missão cumprida. Do ponto de vista da foca, ela vai sentir um puxão no pescoço, vai ficar chateada com a foca do lado e deitar-se novamente, sem saber que houve uma pessoa envolvida. Quase 2 milhões de focas do Cabo vivem nas costas da África do Sul e da Namíbia. Estes animais extremamente inteligentes podem até sentir-se em casa na cidade do Cabo, mas estas águas contêm plásticos que representam uma ameaça. Por ser um porto em funcionamento, existe o risco de os plásticos acabarem no oceano. O vento na cidade do Cabo arrasta tudo para o oceano, por isso os nossos barcos trabalham arduamente para retirar o lixo à medida que o descobrem. Colocamos também uma rede para permitir que a água que desce pelos ralos seja captada e depois recolhida, separada e retirada do oceano. Esta equipa tem de estar constantemente atenta. Neste caso, está a improvisar com uma cana de pesca. Em 2023, libertaram 124 focas de armadilhas de plástico, embora seja no mar que as focas correm maior risco. A maioria dos emaranhados que removemos das nossas focas estão relacionados com a pesca, por isso acreditamos que estejam fora do nosso porto. As focas interagem com eles quando nadam para procurar alimento no mar, ficam presas e regressam ao porto emaranhadas nesses fios. Muitos são linhas de pesca, cordões e tranças de nylon. Este é um exemplo de uma foca que ficou com estes 12 itens enrolados à sua volta, o que é um número impressionante. As focas do Cabo desempenham um papel vital no ecossistema ao largo da costa da África Austral e são uma fonte de fascínio interminável para a bióloga marinha e fotógrafa subaquática Dana Wenzel, que mergulha com elas há 10 anos. Estes animais são caçadores atarefados que chegam a comer até 1/10 do seu peso corporal por dia. São uma espécie-chave, o que significa que se as eliminarmos, todo o ecossistema ficará à beira do colapso. Portanto, são predadores de cima para baixo e de baixo para cima, o que significa que se alimentam de animais como peixes e lulas, mantendo as populações sob controlo. E são presas de animais como tubarões e orcas, o que significa que também ajudam a manter a população de tubarões saudável nos nossos oceanos. Mas tem havido uma série de ataques de focas contra pessoas, por vezes até em terra, normalmente em resposta a provocações. A pergunta é: por que é que os animais estão a perder o medo de nós? A análise de amostras de sangue destas focas revelou a presença de toxinas de uma alga que floresce na costa sul-africana. Estas toxinas podem alterar a química cerebral dos animais e torná-los agressivos. Por outro lado, as focas têm testado positivo para a raiva. Estamos a trabalhar com as partes interessadas e juntos poderemos, com o tempo, encontrar soluções, mas neste momento o que importa é a consciencialização sobre a doença.
Embora as causas continuem por esclarecer, os turistas subaquáticos devem ser cautelosos quando as focas que encontram já não parecem apenas curiosas. Nas escolas de mergulho da cidade do Cabo, os funcionários já impõem medidas de segurança. Se chegarmos a uma zona onde as focas se comportam de forma estranha, não colocamos mergulhadores na água e não mergulhamos nos locais adjacentes onde antes havia grandes concentrações de focas. Estamos a afastar-nos dessas áreas. A população de focas do Cabo recuperou desde a década de 90 graças à proibição da caça comercial na África do Sul. Quanto aos conflitos atuais, deixar as focas em paz não seria mal pensado. A atividade humana negligente tem afetado de várias formas a vida subaquática. Bom, a nossa próxima reportagem leva-nos ao Quênia e ao famoso Lago Vitória, que serve de sustento para cerca de 4 milhões de pessoas. O problema é que a pesca excessiva reduziu as reservas de peixe. Agora, algumas pessoas estão a criar peixe no lago de uma forma diferente e sustentável, o que traz outros benefícios. Louise Macabe trabalha na Juliet Fish Farms, no Lago Vitória, o maior de água doce de África. Mãe de 3 filhos, está feliz por trabalhar numa empresa que acredita no empoderamento das mulheres. Um privilégio que tenho aqui é de poder conversar e partilhar uma refeição com os meus chefes. Noutras empresas não há permissão para expressar a nossa opinião. As primeiras horas do dia são o melhor momento para a coleta do peixe. Inos Uere e a família fundaram a Juliet Fish Farms há mais de uma década. Hoje é especializada em piscicultura em gaiolas e na reprodução seletiva. Crescemos e tornamos-nos uma grande incubadora, líder no Quênia, produzindo 1,2 milhões de alevinos por mês. Quando começamos, produzíamos 150 mil por ano. A empresa cultiva principalmente tilápia do Nilo, que é altamente sustentável e tem grande procura. Tem alta tolerância a mudanças na qualidade da água, que são regidas por fatores ambientais. A informação sobre a qualidade da água e outros parâmetros são fornecidos pelo Instituto de Pesquisa Marinha e Pesqueira do Quênia, com escritório no Lago Vitória. Observamos o ambiente e os organismos que lá vivem. Monitoramos os parâmetros da água e como mudam ao longo do tempo e no espaço. E analisamos como afetam os peixes e as pessoas que dependem do lago para sobreviver. Ao longo dos anos, o estoque de peixe do lago foi gravemente afetado pela pesca excessiva e operações ilegais. Não podemos aumentar a produção de sistemas selvagens, ou seja, a produção natural. Também a qualidade da água está a deteriorar-se ao longo do tempo, principalmente devido às alterações climáticas, tornando-se imprópria para algumas espécies. Em comparação, a aquacultura de gaiola permite melhor controlo do ambiente de produção. O Instituto identifica espécies adequadas para a aquacultura e oferece formação a empresas focadas na criação sustentável de peixe. É preciso ter pessoas que entendem as densidades de estoque, como quantos peixes se pode ter em certas áreas, como alimentá-los, que tipo de comida precisam para crescer e como lidar com doenças. Inos Uere tem um mestrado em aquacultura e reconheceu logo o seu potencial, inspirado em exemplos da Ásia. Lembro-me de estar a analisar a história da aquacultura de gaiola na Tailândia. Quando havia uma pesca intensiva lá, não se dava tanta atenção à piscicultura. Quando os estoques selvagens começaram a diminuir, a piscicultura tornou-se bastante significativa. E o mesmo já começa a acontecer aqui no Quênia, no Lago Vitória.
Inos agora partilha a sua experiência numa academia de aquacultura. A sua empresa almeja ter 60% de mulheres na equipa. O setor pode impulsionar mudanças sociais nas comunidades locais, acredita. Temos mulheres que mudaram as suas vidas. Recebem o suficiente para elas e as suas famílias, colocando os filhos na escola. Outras até criaram outros negócios, além do emprego na Gillette. Como agente da empresa, Luís recebe gelo para conservar o peixe. Antigamente usava mototáxi para se locomover, mas agora pode usar o caminhão da empresa. Faz entregas regulares a 15 a 20 vendedoras. Elas também ganham bem, graças ao sistema de pagamento da Gillette. Noutras empresas paga-se em dinheiro na entrega, por isso vieram ter connosco. Aqui compra-se a crédito. Um modelo de negócio sustentável, uma indústria sustentável. A aquacultura está a ajudar o Lago Vitória a alimentar milhões de pessoas na África Oriental. A água é um recurso precioso, mas com as alterações climáticas causadas pelo homem, ela está cada vez mais escassa no norte de África. Os agricultores têm de inovar para fazer face à seca atual. Mas aqui está uma solução do Marrocos que ajuda a poupar água e aumentar a colheita. O pomar de Faiza Tazi está a dar frutos, apesar da seca na cidade de Meknes, no norte de Marrocos. As courgettes e as cebolas também estão a crescer, tudo com pouca água. Há cerca de 14 anos que Faiza Tazi cultiva frutas e legumes, recorrendo à rega gota a gota, mas muitas vezes teve resultados pouco satisfatórios em termos de colheitas. Com a rega tradicional não podemos observar com precisão o estado das plantas. Por exemplo, uma árvore pode ter produzido frutos, enquanto a outra que está ao lado não. Estas também ainda estão verdes e têm frutos, mas as outras árvores estão danificadas. Com a ajuda de um sistema informatizado, Faiza Tazi pode agora regar cada tipo de planta exatamente de acordo com as suas necessidades. Um sensor mede a umidade do solo e envia os dados diretamente para o seu telemóvel. A informação é codificada por cores para poder ver facilmente as áreas que precisam de água e as que já têm água suficiente. O dispositivo ajuda-me a racionar a água. O sistema foi concebido por uma startup em Sefru, não muito longe de Meknes. O inventor Taha Idrissi mostrou-nos o cérebro da operação. Podemos obter dados atmosféricos graças a este pequeno chip. Informa-nos sobre a temperatura, a umidade e a pressão atmosférica. Ao ajustar as quantidades de rega, Faiza Tazi conseguiu reduzir o consumo de água na quinta em cerca de 1/3. Desde que comecei a utilizar o aparelho, percebi que preciso de menos água e menos recursos. É muito vantajoso. E também é financeiramente benéfico. No ano de funcionamento, o sistema já compensou o investimento de cerca de 1.100 euros através de colheitas abundantes. Viajamos até o norte da Europa, onde algumas pessoas veem na agricultura subaquática algo promissor. Tal o exemplo das algas marinhas, que podem ser usadas para o fabrico de fertilizantes, embalagens e cosméticos, além de serem um superalimento. Tal como as árvores, as algas armazenam dióxido de carbono e reduzem o principal gás de efeito estufa que está a provocar as alterações climáticas. É por isso que as algas estão em destaque na Escócia. Veja a seguir. As soluções para a crise climática podem ter várias formas. Uma delas são as algas. Isto de acordo com o chefe Callum Munro, que vai à costa dia sim, dia não, para recolher algas na ilha escocesa de Skye. Venho cá 2 ou 3 vezes por semana.
Este que está entre os melhores é o esparguete do mar. Vê-se porque é chamado de esparguete do mar. Tem um sabor bastante subtil e pode ser usado como esparguete. O chefe Callum Munro e a ativista climática Shona Cameron estão a tentar trazer as algas de volta para a cozinha. Como alternativa renovável ao peixe e à carne, a alga é um vegetal do mar e está disponível o ano inteiro. Eles partilham estas ideias com as escolas, munidos de receitas para as crianças. Como é que nós, como humanos, alteramos o clima? As algas marinhas e os bivalves são uma parte importante da cultura aqui. Durante séculos, milénios, as pessoas comeram estas espécies, mas perdemos um pouco o contacto com isso. E como podemos reaproximar as pessoas dessa tradição? Shona Cameron vê a costa como um jardim. Um lugar que podemos cultivar e utilizar de forma responsável e talvez as pequenas empresas comunitárias possam começar a utilizá-lo como forma de apoiar a economia local. Ian Matheson também quer capitalizar as algas marinhas da ilha de Skye, cultivando-as. É pescador de profissão, mas há quase 2 anos que cultiva algas marinhas como atividade paralela. É mais sustentável, diz. Mas primeiro quer descobrir que tipos de algas se desenvolvem melhor. Para começar, vamos usar isto como bioestimulante, mas primeiro precisamos de o enviar para testes, ver que tipo de nutrientes e minerais contém. E depois, quando descobrirmos, saberemos o que queremos fazer com ele. Ian Matheson e outros empresários fundaram a quinta numa área de 40 hectares. Vamos ocupar metade da área total da exploração, que deverá produzir cerca de 200 toneladas de algas no primeiro ano. No ano seguinte, vamos colocar a outra metade da grelha. Serão 400 toneladas. Juntamente com o turismo, a criação de salmão é uma das indústrias mais importantes da ilha de Skye. A aquacultura cria empregos, mas também causa danos ambientais. Cada vez mais agricultores de algas estão a estabelecer-se na ilha. As algas marinhas de Skye podem atingir mais de 2 metros de comprimento e sem fertilizantes. O processamento tem sido a maior dor de cabeça, uma lacuna no mercado que Alison Baker pretende preencher. A sua startup Eco Cascade é apoiada pelo governo escocês e acabaram de investir numa nova central de trituração. Esta alga vai entrar num projeto de investigação para a alimentação animal, mas esta variedade específica de algas marinhas é muito boa como bioestimulante, como melhorador do solo. Alison Baker e os seus colegas apostam no potencial de crescimento rápido da pequena indústria. Mas o projeto está a crescer de forma mais lenta do que o esperado. Queremos ser capazes de processar muitas algas para que possam entrar no mercado, porque isso promoverá o crescimento da indústria. Os agricultores poderão aumentar as suas explorações agrícolas e cultivar mais algas marinhas. O cultivo de algas ainda está longe de substituir a indústria do salmão. Mas os residentes de Skye parecem abertos à ideia, ao contrário do sul da Grã-Bretanha, onde os pescadores protestaram contra a nova indústria. As pessoas só precisam de se habituar, de redescobrir, diz o chefe Callum Munro. É como qualquer outro vegetal, mas cresce no mar. Mas sim, poderá ter de acontecer uma mudança definitiva de mentalidade. Mas espero que com mais pessoas a experimentar saladas de algas e coisas do género, isto se torne mais normal. O mar é realmente um tesouro e o cultivo de algas poderá, de alguma forma, ajudar a salvá-lo. Outra cultura subaquática muito apreciada e com uma importante função ecológica são as ostras. E na Gâmbia, a colheita de ostras é feita comumente e normalmente por mulheres, mas esta pode ser uma atividade difícil e perigosa. Este projeto está a trabalhar para tornar a atividade sustentável
e segura. As ostras desenvolvem-se nas florestas de mangais. Na maré alta, as raízes dos mangais são cobertas pela água. As ostras fixam-se nelas e crescem em paz, alimentadas por algas. Foi nesta simbiose natural que Mari Demba e outras produtoras de ostras se inspiraram para criar as suas explorações de ostras na costa da Gâmbia. Utilizam paus de bambu e conchas de ostras para imitar as condições naturais. We take the oyster cells itself to go and process new farms. Levamos as conchas de ostra para processar novas explorações. Como as prateleiras de bambu, amarramos-las com bambus na margem do rio, de modo que as ostras pequenas se agarrem a elas e, com o tempo, se tornem ostras grandes. As it takes time, it becomes a big oyster. Demora cerca de 8 meses. A quinta, situada nos arredores da aldeia de Kartong, fica perto das margens do rio, pelo que é relativamente fácil vigiar as ostras. As mulheres costumavam ir aos mangais para apanhar ostras selvagens, o que agora é raro acontecer. As ostras selvagens são mais fáceis de colher, são mais pequenas e danificam as árvores durante o processo. Além disso, as marés podem tornar o processo muito perigoso para as mulheres. Para Marie, a nova técnica só tem vantagens. Quando chega a altura da colheita, basta cortar a corda e colocá-la dentro do cesto. Depois é fervê-la e começa o processo. Mari Demba é uma das 30 mulheres da comunidade que criaram 2 explorações agrícolas. Trabalham sempre em conjunto, partilhando as colheitas. A criação de ostras faz parte de um projeto de 5 anos da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, a FAO, que termina em 2025. O seu objetivo é proporcionar às populações locais fontes de rendimento sustentáveis. Estudos científicos demonstraram um papel ecológico crucial desempenhado pelas florestas de mangais. Os mangais são uma das espécies de árvores mais vulneráveis em todo o mundo e, como é óbvio, a perda de mangais vai ter um efeito enorme na biodiversidade do estuário oceânico. Os mangais contribuem para o armazenamento de carbono, ou seja, à medida que os perdemos, temos mais efeitos de estufa. A redução dos níveis de dióxido de carbono na atmosfera abrandará o aquecimento global. É por isso que uma relação sustentável com os mangais é vital. A aquacultura de ostras ainda não vingou na Gâmbia, mas a esperança é que o boca a boca aumente o interesse por esta colheita. O projeto também inclui formação para as mulheres. Além disso, têm acesso a um congelador alimentado por energia solar para armazenar os seus produtos. Precisamos de algum desenvolvimento de capacidades para que possam ter os benefícios socioeconómicos do comércio que estão a fazer. Porque há benefícios. Mas, infelizmente, como o sistema não está muito organizado, elas não sabem. Mas o setor é uma indústria lucrativa. As mulheres não têm apenas benefícios. Também plantam mudas de mangal em troca. Há quem plante árvores, mas nós estamos mais concentradas nos mangais. Durante a colheita de ostras, damos atenção aos mangais. De vez em quando também vamos lá ver se as pessoas estão a cortá-los ou não. As mulheres de Kartong aprenderam um método de cultivo em que as ostras crescem em sacos de rede. Ao utilizarem aquaculturas, em vez de explorarem os mangais, estão a construir os seus próprios meios de subsistência, e não só. Marie e as outras mulheres já conseguem fazer mais do que apenas alimentar-se a si próprias e às suas famílias. O negócio das ostras é muito bom. Temos o nosso próprio rendimento, pagamos as propinas da escola, outros compram terras. Nós compramos-las para consumo próprio. Portanto, é um negócio muito bom.
Este é um bom exemplo de como a proteção ambiental pode ser bem-sucedida se as pessoas afetadas por ela também beneficiarem. Se gostou das reportagens ou se alguma outra coisa lhe chamou a atenção neste programa, escreva-nos através do eco@dw.com. Chegou a hora de me despedir. Eu sou Regina Ernesto, estou em Maputo, Moçambique. Obrigada por ter acompanhado o programa desta semana. Nós voltamos para a semana com mais histórias. Mas, enquanto isso não acontece, pode acompanhar mais histórias no Eco África Online. Até para a semana.